Oi pessoal, eu sou o Sávio de Maio e hoje eu tô aqui pra falar por que eu saí da Igreja Batista da Lagoinha. E por que eu tô falando isso? Porque em diversos podcasts, programas que eu fui, eu acabei falando do tema Lagoinha em algum momento e foi criando assim uma espécie de quebra-cabeça. E esses dias eu tava lendo os comentários e a moça tava falando: ah, mas você sabe que ele saiu da Lagoinha porque ele brigou com a Ana Paula Valadão e teve o André? E isso não é verdade. Então eu vou fazer uma fala completa sobre a minha trajetória na Lagoinha, que tem muito a ver com a minha história. Primeiramente, eu cresci naquilo que a gente chama de lar cristão, um lar evangélico. Minha mãe também, minha avó também, a gente vem dessa tradição evangélica desde que nós nascemos. Nós nem sabemos quem foi a primeira pessoa dos nossos antepassados a se converter. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu cresci num ambiente culturalmente bastante evangélico. No caso, foi numa igreja presbiteriana do Brasil. Então eu cresço nesse ambiente no interior do Espírito Santo, né, na zona rural onde eu nasci, e a minha vida sempre foi muito voltada para a igreja. Eu sempre participei dos ministérios da igreja, sempre cantei na igreja, solo a partir dos 10 anos de idade. Participei de corais, cantava na escola sempre músicas religiosas que remetiam à minha fé. O que eu quero dizer com isso? Que a minha vida era muito perpassada pela vivência na igreja. Só que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? Diferente do resto da família da minha mãe, que era muito evangélica. Digo a família da minha mãe porque era onde a gente convivia, né? Todo mundo morava perto, lá no Espírito Santo mesmo. A família do meu pai morava em Belo Horizonte, para onde eu fui mudar depois, e nós já vamos chegar lá. Logo cedo eu fui diagnosticado como uma criança afeminada, ou seja, a criança pré-gay. Precisaria de um vídeo só para contar essas experiências, mas para resumir para esse vídeo, foram muitos embates na infância e principalmente na adolescência. Diferente da minha família, que era muito pró-igreja, e aquela coisa bem da cultura gospel, da indústria gospel, eu era alguém que gostava muito de ouvir música secular, de ler coisas diferentes, de estar conhecendo o mundo. E um destaque, a minha família nunca foi aquela família louca que proibia tudo, esse tipo de coisa. Era uma família de boa. Porque nós sabemos que existem certos grupos religiosos que são muito radicais, né? Que são praticamente seitas fechadas. Não era a realidade da minha família. Só que por eu demonstrar que eu era muito pró-mundo, talvez, isso gerou muitos embates, né? Porque, obviamente, meus pais tinham muito medo que eu me desviasse, coisa do tipo. Então, basicamente, esse era o contexto. E eu acabei tendo muitos embates com familiares da minha mãe, né? Irmãos e parentes dela, que eram da mesma igreja e tudo mais, e queriam de alguma forma me corrigir. E isso gerou muitos problemas, assim, grandes partes dos problemas psicológicos que eu tenho, com certeza, vieram desse contexto. Eu já contei essa história em alguns podcasts que eu participei, no podcast chamado 66, no que eu fiz uma tatuagem, inclusive, se você pesquisar aí, Sávio de Maio 66, podcast, você vai ver essa história melhor contada, eu não vou contar tudo aqui. Contudo, isso é algo que ficou no passado, vai ficando cada vez menor na minha vida conforme eu vou evoluindo. Tô te contando isso porque eu era uma pessoa da igreja, uma pessoa voltada para as coisas de Deus, por assim dizer, uma pessoa que sempre foi muito participativa nos ministérios, mais do que os meus irmãos, curiosamente falando, né? Eu era o filho mais rebelde e provavelmente desviável, mas eu era o que mais participava das coisas da igreja, contradições da vida, né? E o que aconteceu é que quando eu fiz 18 anos, eu saí, me desliguei da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi justamente quando a minha mãe parou de me obrigar a ir na igreja. Eu tinha muitos embates, eu já tinha brigado com as lideranças, com os pastores que eram basicamente a minha família. Então isso foi criando muito afastamento de mim. Eu passei a rejeitar a igreja, curiosamente, por esse viés familiar. Eu não queria mais conviver com eles, o tanto que a gente convivia, então eu fui deixando de ir na igreja. E também fui questionando muita coisa. Eu não entendia a Bíblia da mesma forma que eles. Da mesma forma que os evangélicos em geral, na verdade. Só que a minha conexão com o sagrado, com o espiritual, não necessariamente foi desfeita nesse processo. Muito pelo contrário. Eu sempre fui muito reflexivo e contemplativo e muito questionador. Mas eu não questionava para os homens. Eu questionava em oração. E falava, Deus, mas por que isso? Por que assim? Por que aquilo? Mas eu decidi sair com 18 anos e terminei o ensino médio também nessa época e surgiu o convite, já era um convite antigo, dos meus tios de eu ir morar em Belo Horizonte para estudar. Eu tinha muito medo de sair do interior, de sair da roça, ir para uma cidade grande, então eu fui relutando e ainda esperei uns 2 anos para isso acontecer. E aí no final de 2015, eu tomei coragem e falei, eu preciso para Belo Horizonte sim, porque o que eu quero fazer
aqui no interior onde eu morava, não tinha como eu concretizar. Que era, primeiro, ser um cantor profissional, era o meu grande sonho, gravar músicas, ter uma estrutura de banda, ir em estúdios profissionais, e isso não tinha no interior. Era também o meu sonho estudar, embora naquele momento eu ainda não soubesse o quê. Aí eu tomei essa coragem e fui para Belo Horizonte. Quando eu chego em Belo Horizonte, é um outro mundo, né? Uma cidade gigantesca, uma das maiores cidades do Brasil. Eu estava com medo, mas eu estava decidido que ali eu iria construir a minha vida. Então, academicamente, vocês já sabem tudo que aconteceu. Eu consegui o ProUni, fiz graduação, primeiro teologia que eu não concluí, depois eu me formei em geografia, depois o mestrado na UFMG e tudo mais. E musicalmente falando, eu comecei a me envolver com um monte de bandas, conhecer produtores musicais, músicos, compositores. Eu fiz toda a minha trajetória musical em Belo Horizonte. Mas antes mesmo de concretizar tudo isso, e eu morei 8 anos em Belo Horizonte, logo que cheguei, eu tinha muito medo de me perder. Me perder, diga-se em outras palavras, sei lá, me envolver com grupos que fossem me levar para as drogas, sei lá, as bebidas. Eu tinha muito medo disso acontecer comigo. E ao mesmo tempo, a minha conexão com o sagrado, com o espiritual, era fortíssima. E eu achei de bom tom voltar a congregar em alguma igreja. Eu já conhecia a Igreja Presbiteriana do Brasil e eu tinha associado ela à atuação dos meus tios que ficavam em cima de mim minha adolescência inteira. Então eu falei, para presbiteriana eu não vou de jeito nenhum. Muita gente acha que o meu problema é com calvinismo, com arminianismo, com essa discussão que sinceramente eu nem compreendo direito. Não foi tanto por questões teológicas mais profundas, era mais por uma associação psicoafetiva. E também porque eu sempre achei a Igreja Presbiteriana muito fria, né? Que é uma crítica recorrente que ela recebe, no sentido da liturgia ser muito certinha, muito conservadora. Não sei quais são os adjetivos que vocês dariam, mas eu queria conhecer novos mundos. Só que eu também nunca fui muito pentecostal, no sentido de estilo, então eu também não queria ir para uma igreja muito pentecostal, eu queria encontrar um meio termo. Na minha cabeça, o meio termo sempre foi a Igreja Batista, que é essa igreja que não é nem tão conservadora e retinha, e também nem tão pentecostal, muito efusiva. Aí eu falei, preciso de uma igreja batista. E comecei a andar pelo bairro que eu morava, em Belo Horizonte. Vi uma placa de igreja escrito Igreja Batista da Lagoinha. Eu não conhecia. Aí você pode falar, sabe, você tá brincando, todo mundo sabe que a Igreja Batista da Lagoinha é a igreja do Diante do Trono, super famosa, mas eu não conhecia. Eu, por ter nascido na roça, não tínhamos internet, né, ninguém tinha, né, nos anos 2000, mas tipo, eu não tinha acesso pra saber muitas coisas. Tudo que eu sabia de música e do mundo exterior era nos CDs e DVDs que a gente tinha. E, por acaso, por incrível que pareça, na minha infância e adolescência eu nunca tive CD e DVD do Diante do Trono. Eu conhecia as músicas, sabia quem era, conhecia vários louvores, principalmente aquelas músicas infantis do Diante do Trono que a gente ouvia muito na escola, né? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Então, tipo, óbvio que eu conhecia quem era Diante do Trono e os Valadões, mas eu nunca tinha associado a uma igreja específica. Pra você ver como que são as coisas, né? Então, quando eu chego em Belo Horizonte e vejo lá a plaquinha da Igreja Batista da Lagoinha, eu falo, olha, é uma igreja batista. Tirei foto, fui pra casa, resolvi pesquisar e vi que tinha muita coisa. Falei, nossa, é uma igreja grande, uma rede de igrejas. E aí fui ler o Wikipédia e vi que era associado ao Ministério Diante do Trono. E falei, então por isso que é tão famoso. E decidi ir visitar essa igreja. Aí eu visito vários cultos, fico observando a dinâmica do culto, muito desconfiado como qualquer pessoa de formação presbiteriana. Aí eu comecei a me envolver mais com a Igreja Batista da Lagoinha nesse contexto. E depois de uns meses, né, participando dos cultos, das células, né, que são grupos de crescimento na casa das pessoas, eu quis participar dos ministérios, obviamente do Ministério de Louvor, que é onde eu já tinha mais costume de atuar na igreja presbiteriana. E aí me falaram, você precisa fazer um discipulado, você precisa se batizar, porque eu me batizei quando criança. Não sei se vocês sabem, mas algumas igrejas evangélicas batizam crianças, que eu saiba, né? A igreja presbiteriana, acho que a igreja luterana também, não sei de outras igrejas. São justamente essas igrejas ligadas diretamente à reforma protestante que conservaram algumas coisas dos próprios sacramentos católicos. É algo que igrejas posteriores foram também entendendo que não é adequado, que só tem que se batizar enquanto adulto. Essa é uma discussão que, para mim, pessoalmente, não faz diferença. Eu realmente não vejo nada místico no batismo. Mas, para cumprir o rito, eu também não via problema em batizar de novo. Então, eu sou duplamente abençoado porque eu fui batizado 2 vezes. Depois disso tudo, finalmente eu comecei a atuar, de fato, no Ministério de Louvor da Igreja Batista da Lagoinha. E o que aconteceu? Um pastor, ele olhou pra mim e falou, esse menino é muito afeminado. O que acontece com todo gay da igreja, né? Infelizmente, a gente tenta o tempo inteiro se masculinizar e não dá pinta, né? Mas
às vezes não damos conta. E aí ele falou com o meu líder de célula, né? Conversaram, isso eu fiquei sabendo depois, né? Quando eles me contaram. Aí decidiram me afastar do Ministério de Louvor por uma questão puramente estética, porque eu era afeminado demais. Acontece muito, né? Nas igrejas, a gente sabe muitos relatos relacionados a isso. E isso me deixou muito chateado, porque eu não estava vivendo em pecado, né? Como eles poderiam vir a classificar. Foi algo puramente estético. Me acharam afeminado. Eu não sei se alguém da igreja ficou falando na cabeça do pastor que era feio, que queria escandalizar. Eu não sei o que eles pensaram, mas me tiraram da jogada. Aí eu me retirei, né? E passei a frequentar uma outra igreja batista menor que tinha lá no bairro. E fiquei lá uns 6 meses. Mas eu fiquei muito chateado, porque eu já tinha feito amigos na Lagoinha, eu já tinha entrado, assim, no ritmo de tudo, e foi muito, muito difícil ter que sair de novo e começar em outra igreja. Eu falei, nossa, mas ao mesmo tempo eu falei, foi uma afronta muito grande, como é que esse pastor me tira do ministério só por quê, sabe? Enfim, depois de uns 6 meses eu decidi voltar pra Lagoinha e falar, quer saber? Mesmo que eles me tirem do Ministério de Louvor, eu acho que aqui é o meu lugar nesse tempo. E eu voltei pra Lagoinha. E quando eu voltei, um dia eu tava sentado lá, né, na cadeirinha, lá no último lugar, né, voltando, mas com aquela mágoa, com aquela raiva, né, de ter sido excluído. Aquele pastor que tinha me tirado, ele me viu, né, lá do altar e pregou sobre... Eu não lembro exatamente a mensagem do culto, mas a mensagem servia muito pra ele, entendeu? Porque ele que tinha julgado, ele que tinha feito isso. Aí eu só pensando assim, nossa, que pastor hipócrita, que ridículo, falando exatamente, né, o que serve pra ele. E aí no final, ele me chamou lá na frente e me pediu desculpa diante da igreja. Foi muito emocionante, eu fiquei morrendo de vergonha, né? Mas foi muito emocionante para muitas pessoas, porque foi um caso extremamente divulgado, né? Você sabe que igreja, fofoca é o que mais rola, né? E não é nem questão de fofoca. O assunto, as pessoas comentam, falam, por que o Sávio saiu da igreja? Por que o Sávio saiu do ministério? Nossa, o pastor pediu pra ele sair por causa de quê? Entendeu? Porque ele é afeminado? Como assim? É óbvio que isso gera um debate. É importante, pessoal, que vocês que não têm muito contato com a igreja, pensar que tudo é um bloco, que todo mundo odeia gays e ninguém fala. Muita gente, quando acontece coisas assim, muitas pessoas, especialmente as mulheres, né, que sempre nos apoiam, ficam assim, nossa gente, para que vocês estão fazendo isso? Vocês não veem que só vai afastar ele em vez de corrigir alguma coisa? Que vocês acham que precisa ser corrigido? Então, quando ele pede desculpa e tudo mais, né, muitas pessoas choram, ficam emocionadas, né, na igreja, porque foi realmente um momento catártico. E nisso, eu volto finalmente a cantar no Ministério de Louvor da Igreja Batista da Lagoinha. Nisso, pessoal, essa treta toda foi em 2016, final de 2016. Então, entre 2017, cantando, participando da igreja, melhorando, né, tecnicamente, crescendo, né, enquanto orador, enquanto transmissor, né, da mensagem. Chega 2018, a mesma coisa. E em 2018 nós temos o quê? Extrema polarização no Brasil, eleição Bolsonaro e Haddad. Aí que a política entra mais forte. E naquele momento, eu percebi uma certa neutralidade da maioria dos pastores da Lagoinha, os pastores que eu convivia. Engana-se, gente. Vocês que conhecem a Lagoinha só pelos vídeos, que são aqueles pastores midiáticos, famosíssimos, ricos. Mas não é, gente. Muitos pastores da Lagoinha são voluntários, são pessoas que vêm de baixo. Os pastores com quem eu tinha contato eram negros, eram pretos e pardos, vinham da periferia, vinham da pobreza. Alguns eram ex-usuários de drogas, traficantes. Essas histórias que impactam tanto, né, as igrejas da periferia. Eram esses os meus pastores. E isso para mim era muito importante, porque eu via que aquela mensagem realmente transformava vidas. 2018 que começa essa polarização política mais forte, né? Você via que alguns membros começaram a se dividir. Existiam aqueles mais progressistas dentro da Lagoinha. E muita gente pode se surpreender, mas até naquele momento a Lagoinha era conhecida por ser uma igreja que abrigava muitos progressistas, né? Muitas pessoas que inclusive votavam na esquerda por questões sociais, por achar que tinha que se investir em políticas públicas para os mais pobres mesmo, que isso era importante. Não tinha ainda... Existia, claro, com certo constrangimento por achar que a esquerda apoiava pautas anticristãs, né? Foco em pautas de gênero ou em questões comunistas, coisas do tipo. Contudo,
esse entendimento ainda não era massivo como é hoje, sabe? Existia ainda uma certa pluralidade dentro da igreja em termos políticos. Com a vinda do Bolsonaro, isso começa a se tensionar cada vez mais, porque começa a surgir dentro da Lagoinha aquilo que surgiu em tantas outras igrejas. A ideia de que não existe crente de esquerda, crente não pode votar em esquerda, crente não pode votar no Lula, crente não pode votar no PT. Então começa ali uma espécie de constrangimento, né? Essas lideranças, sem perceber, elas estavam assediando, né? Constrangendo os membros a votar na direita, no caso no Bolsonaro. Estou falando que os meus pastores fizeram isso comigo? Não, de forma alguma. O que eu estou dizendo é um sentimento geral. O núcleo que eu participava no Camargos não era um núcleo tão político nessa época, exceto por um pastor específico. Eu lembro que eu falava com pessoas da igreja assim, cara, esse cara fica falando no púlpito de PT, de não sei o quê, eu acho isso tão feio, tão deselegante, e isso começou a criar um desconforto em mim. E aí um dia eu até falei pro líder do Ministério de Louvor que aquilo me incomodava. E aí esse líder, ele me repreendeu porque ele concordava com aquilo que o pastor falava e tudo mais. Então eu via que eu estava em desvantagem e era meio constrangedor. Estamos falando de 2018, tá? Aí o que aconteceu? O Bolsonaro foi eleito e tudo mais. Conforme o Bolsonaro entra no poder em 2019, eu estava cursando geografia na PUC nessa época, as falas dele, quando ele briga lá, eu já nem lembro quais eram as tretas, quando ele brigou com a Joyce e companhia, lembra? Que dividiu o PSL e virou uma cachorrada e tudo era um drama, lembra? Toda a declaração do Bolsonaro era sempre um drama, com jornalistas, era sempre uma coisa, tumultuava muito. Aquilo não me soava cristão, mas Bolsonaro, de fato, não era evangélico. Bolsonaro é um católico e não um praticante que fez ali pontes com lideranças evangélicas. Nunca ficou muito claro para mim por que todo esse apoio ao Bolsonaro. Geralmente porque ele criticava pautas de gênero, porque, entendeu? Tipo, era uma associação meio esquisita. O que para mim não se justificava de forma alguma os evangélicos ficarem batendo palminha para aquilo. E para mim ficou cada vez mais nítido que era muito feio e eu fui ficando cada vez mais constrangido. Porque os meus colegas na faculdade sabiam que eu era de Lagoinha, sabiam que eu cantava na igreja, que eu tinha uma forte atuação na Igreja Batista da Lagoinha. Mas eu ficava com vergonha, eu falava, cara, eu não posso nem falar nada, porque de fato eles estão apoiando tudo que esse cara fala, eles assinam embaixo. Então aquilo foi criando um desconforto cada vez maior. E eu externalizava, eu falava com os pastores, eu falava com as lideranças, eu falava com amigos da igreja, eu sempre me abria, nunca guardei nada. Mas, de fato, eu estava em desvantagem. Foi ficando cada vez menor, assim, o que eu dizia, assim, dentro da igreja. E aquilo foi sendo motivo de constrangimento no longo prazo para mim. E aí, pessoal, as grandes lideranças da Lagoinha, e aí eu estou, sim, falando da família Valadão, estou falando do pastor Lucinho, nem sei se ele tá mais lá agora na Lagoinha. Tô falando realmente de pessoas, digamos, de mais destaque, mais famosas, né, da igreja, começaram a apoiar mais publicamente o Bolsonaro, assumir um discurso, digamos, anti-esquerdista, né? E aquilo tudo eu achava equivocado, sabe? Porque nós já tínhamos naquele momento um exemplo, né, de um ministério que foi completamente sequestrado pela política, que é o ministério do pastor Silas Malafaia. Eu achava que aquilo era um pouco demais e que a Lagoinha não deveria seguir aquele caminho, mas eu obviamente estava em desvantagem naquele momento, né? As pessoas que pensavam isso eram a minoria. Nisso, pessoal, foi me dando um desconforto muito grande e algumas coisas que aconteceram em todo aquele período foram só confirmando que realmente eu estava certo em querer me afastar. Te dou um exemplo. Teve um episódio em que o André Valadão, no culto dele que ele fazia na Lagoinha Sede, ele recebeu o Deltan Dallagnol. Vocês lembram disso? Eu já nem lembro que ano que foi mais. Mas o Deltan Dallagnol era alguém que estava muito à frente, muito associado à Operação Lava Jato. Há ali uma associação política muito controversa e quando ele recebe o Deltan Dallagnol na igreja, alguns membros levantam e vão embora. Por quê? Porque achavam que, tipo, olha, o que está acontecendo aqui é a igreja sendo palco de política, nós não podemos aceitar isso. E eu era um desses membros. Depois, o André Valadão, no próximo culto, ele exortou aqueles membros que levantaram e foram embora. Ele foi extremamente duro, vocês foram desrespeitosos, que isso é um absurdo, ele é o nosso irmão batista, porque o Deltan Dallagnol também é evangélico. Então, ele estava muito focado que as pessoas deveriam respeitar porque ele é crente, ele estava lá pregando. Mas ele é uma figura extremamente política. E naquele momento tinha tudo a ver com a polarização, com a guerra cultural contra a esquerda. E a igreja não deveria ser palco desse tipo de coisa, sabe? Eu entendo dessa forma, muitos membros da Lagoinha também entendiam dessa forma. Então começou ali uma cisão.
muitos membros foram saindo, tudo foi acontecendo. Foi justamente meio que nessa época que meu coração vai ficando cada vez mais chateado com as lideranças da igreja e eu vou me desligando lentamente, ali por volta de 2019. Vocês lembram de um episódio que viralizou da Ana Paula Valadão falando de gays que viviam com HIV? E aí aquilo me deixou bastante chateado, porque não sei se vocês já sabem, mas eu vivo com HIV e eu era gay. Eu estava na igreja vivendo intensamente, inclusive as regras daquele credo. Então aquilo me chateou na época, porque eu falei, caramba, eu sou gay e vivo com HIV. Ou seja, eu sou literalmente o alvo do que ela tá dizendo. Mas eu tô literalmente sentadinho aqui. Então, tipo, eu achei que houve da parte da Ana ela não parou pra pensar que gays e HIV não era uma coisa externa, um bicho-papão, o pecado do mundo. Era uma categoria que estava sentada lá, assistindo ela falar aquilo, inclusive eu. Então, aquilo me chateou e eu acabei dizendo isso, né, em alguns podcasts. E aí algumas pessoas começaram a associar que eu tinha saído da igreja por causa dessa fala da Ana, o que não é verdade. Esse background todo já estava rolando, sabe? A questão da política e o altar, das lideranças passarem a virar militantes políticos do Bolsonaro ou da direita, ou contra a esquerda. Eu achei que isso já estava me incomodando, que eu acho que a igreja não é lugar para isso, que política é uma coisa pessoal, lideranças não deveriam ficar ensinando política na igreja, tem que ensinar os valores que são realmente do evangelho. Se a pessoa aprendeu aqueles valores e entendeu que é o candidato A, o candidato B, o partido A, o partido B, ela que faça a escolha dela. Agora ficar nomeando, entrando em guerras políticas, gente, que não tem a ver necessariamente com o evangelho. São lideranças que muitas vezes se aproveitam do voto evangélico e ficam se fazendo ali, como o próprio Bolsonaro fez a trajetória política dele inteira. É uma pessoa que nunca foi evangélica, que nunca instruiu nem a própria família a seguir o evangelho, mas que estava ali se passando por defensor do evangelho e as pessoas comprando aquilo dentro de um contexto da guerra cultural contra a esquerda, que era vista naquele momento como muito pior, sabe? Eu achei que essas lideranças foram pouco sábias em permitir que esse tipo de coisa contaminasse a igreja. Era esse o meu problema, não era o problema da Ana falando de gays com HIV, embora tenha me chateado. Ok, 2020, pandemia, Bolsonaro escalou para todos, teve o seu pior momento, né, acho que da história da vida dele, né, que foi a gestão dele da pandemia. Discordei muito, achei totalmente equivocado e naquele momento ainda lideranças da igreja da Lagoinha permaneciam passando pano pro Bolsonaro. Eu senti tanta vergonha que eu falei, eu não posso estar associado a uma igreja cujas lideranças estão envolvidas com esse tipo de coisa. E aí foi em maio, isso eu já tinha decidido, tá, gente? Desde o final de 2019, dezembro de 2019, eu já tava tentando encontrar a janela pra eu sair. Porque aí, gente, sair da igreja é muito difícil. Depois de muitos anos nela, são amigos, são toda uma rede de contatos, de sociabilidade. A minha vida sempre girou em torno da igreja. Tô enfatizando isso porque pra mim era muito difícil. Sair da igreja significa entrar na solidão social. Significaria me ressignificar, encontrar outros espaços onde eu podia socializar. Foi muito difícil aquele período. E foi justamente durante a pandemia, né, em 2020. Eu lembro que foi em maio de 2020, sabe? Que eu participei de um culto. Foi uma live, né? Porque tava na época de live, lembra? As igrejas estavam fazendo live por causa da pandemia. E eu fiz uma live, né? Cantei nessa live. Na outra semana eu já tinha decidido categoricamente que ia sair da igreja. E eu entrei em contato com o pastor da igreja, que era uma pessoa que eu gostava muito. E falei, pastor, estou saindo por isso e aquilo. Eu já conversava tanto com esse pastor sobre essas questões de política e quanto aquilo me incomodava, que nem foi uma surpresa, eu acho, para ele e para as lideranças depois que eu fui contando, né? Eu não saí da igreja batendo a porta, eu fui bem, contei para todas as lideranças enfim, que estavam ao meu redor, comuniquei. E aí, obviamente, teve aquela coisa, não, calma, espera, não sei o quê, mas também tava todo mundo tão ciente do que eu já vinha dizendo há tanto tempo que não foi surpresa pra ninguém. E aí, pessoal, eu saio em maio de 2020 da igreja. Então, hoje estamos em 2026, então já são 6 anos que eu deixei a Igreja Batista da Lagoinha. Eu imagino que quando você clicou nesse vídeo, você imaginava que eu iria ficar falando das questões que estão acontecendo na Lagoinha hoje, enfim, que virou uma outra coisa. Quando isso tudo acontece, eu já não estava mais na igreja. Mas isso para mim só reafirma que eu estava certo em me afastar. Estou falando necessariamente do período, pessoal, quando o pastor Márcio Valadão, ele deixa, né, a direção da igreja. O pastor Márcio Valadão, que é um pastor histórico, das lideranças mais carismáticas que nós temos no movimento evangélico no Brasil, e assume o filho dele, né, que é o André Valadão. A Ana Paula Valadão, por exemplo, ela
abriu a própria igreja com o marido dela lá na Flórida, que é a Igreja Diante do Trono, o nome do ministério dela, né? Da banda dela, que é a Before the Throne Church, lá no sul da Flórida. Você via que... Porque todo mundo ficava se perguntando por que ela não abriu uma Lagoinha Flórida? Por que uma igreja diante do trono? A gente via que tinha alguma coisa ali, né? Tinha uma diferença de visão. Eu não sei exatamente, eu acho que eles também não falam sobre isso, também não é do nosso interesse especular. Mas o que eu tô dizendo é, a Lagoinha, ela estava se remodelando naquele momento. E aí a gente viu que a Lagoinha, ela foi tomando novos rumos. Primeiro, que a política, a direita, ou aquilo que você pode chamar de extrema direita, tomou a centralidade das lideranças da igreja. Vocês lembram que na eleição de 2022, o André Valadão, ele atuou, aí ele já era o líder, né, da Lagoinha, ele atuou ativamente na campanha do Bolsonaro, ele chegou a gravar um vídeo e falou que estava sendo censurado pelo Alexandre de Moraes, depois ele foi desmentido pelo Alexandre de Moraes, que disse que aquele pedido que tinham feito, eu não lembro o que era na época, pedido para ele tirar um post, algo assim, tinha sido feito, na verdade, por uma outra ministra, de uma outra instância. Então, assim, ficou muito feio tudo aquilo. Graças a Deus eu já tinha saído da Lagoinha naquele momento. E a gente viu muitos, digamos, escândalos vindo da Lagoinha posteriormente, né? Na Lagoinha Alphaville, que criou aquela área VIP, né, para membros famosos. Eu nem lembro mais, gente. Eu não gosto de ficar comentando porque eu realmente não acompanhei. A gente vê pelas redes sociais, às vezes é até fake news. Você que conhece o Lagoinha pode comentar aqui. Mas o que a gente viu divulgado era isso. Depois a gente viu uma espécie de cisão clara, né, entre os irmãos Valadões, por diferenças de não sei o que eu também não vou especular. Então a gente viu que a igreja, ela meio que ela foi tragada por um tanto de questões. Depois a igreja lançou um próprio sistema financeiro, uma fintech, que depois se viu ligada à questão do Banco Master, né, do Daniel Vorcaro, que parece que era membro da Igreja da Lagoinha, e um outro cara do Banco Master. Teve isso tudo. Então a Lagoinha, ela foi tragada por um monte de questões, sabe? Que aí eu já nem tava mais na igreja. Eu acho que toda essa história aí tem a ver com aquilo que aconteceu ali em 2016, 2017 pra frente, quando as lideranças da Lagoinha se permitem importar o conflito político pra dentro da igreja e ficar assumindo posições a favor de candidato. Pra mim foi ali o problema. Vocês viram o que aconteceu com o ministério do pastor Silas Malafaia ao longo do tempo? Como ele foi tragado, como hoje, eu pessoalmente, acho que muitos evangélicos veem o Silas Malafaia como militante político. Tudo que aparece do Malafaia é sempre ele gritando, falando do STF, do Lula, de não sei quem, do Bolsonaro. Quando a gente se permite a virar militante político, isso toma uma centralidade na nossa vida. E aí a gente fica criticando os militantes de esquerda, sendo que a gente muitas vezes começa a fazer o mesmo dentro da igreja, sabe? Só que, né, a partir de outra vertente ideológica. Não estou aqui para gerar mais hate para a Lagoinha, até mesmo porque, como na minha época, como em épocas anteriores, como ainda há hoje, existem lá uma maioria de pessoas que estão muito preocupadas com o evangelho, que querem construir um mundo melhor, que querem fazer o bem, ir atrás do órfão e da viúva, né? Essa metáfora, né, bíblica de ajudar os mais necessitados. Uma igreja que sempre foi muito focada em ministérios com uma atuação social gigantesca nas periferias de Belo Horizonte e agora em todo o Brasil. É óbvio que esses escândalos, essa coisa da política, isso tudo, parece que a igreja é isso. Existe também uma crítica, né? Isso aí é uma outra crítica que eu estava até vendo esses dias, que a impressão é que essas igrejas hoje, como a Lagoinha, é que elas estão se renovando tanto, buscando essa estética cada vez mais jovem, e cada vez mais bonita, mais bege, mais, sabe, essa coisa assim, que é justamente para atingir um público mais rico, sabe? É uma estética de vencedor. Eu não vou me vestir de pobre, sabe? Eu vou me vestir com a melhor roupa. E isso tudo, pra mim, só mostra que a Lagoinha tá indo numa direção muito equivocada. Essa ideia de construir templos luxuosos, luzes que piscam, shows maravilhosos, essa coisa do worship, isso tudo, eu acho que a Lagoinha se permitiu ser aquilo que ela nunca foi e sempre foi acusada de ser. Lá nos anos 90, nos anos 2000, quando o Diante do Trono explodiu, né, e arrastava multidões por onde passava nas suas gravações, os mais conservadores acusavam muito o Ministério da Ana Paula Valadão justamente de ser secular demais, de participar demais das coisas do mundo, de assumir uma estética muito palatável ao mundo. E justamente não era isso, né?
Você via que ali tinha uma nova visão, inclusive baseado na ideia de avivamento, que também é uma outra ideia um pouco controversa dentro da teologia. Mas a questão é, a Igreja da Lagoinha é essa igreja que vivia desde os anos 60, né, essa tensão entre um tradicionalismo protestante e um pentecostalismo carismático. E o Diante do Trono, ele era esse símbolo desse equilíbrio, essa ponte entre esses dois mundos, que buscava esse avivamento, mas também não queria romper com o tradicionalismo e nem se contaminar com as coisas do mundo, né, digamos assim. E a Lagoinha hoje não vive mais esse conflito entre o tradicional e o pentecostal. Ela vive aquilo que é neopentecostal. Está muito mais próxima dessas igrejas neopentecostais, muito baseadas no sincretismo religioso, num foco muito grande na ideia de prosperidade. Então, é muito focada no dinheiro, nos dízimos e ofertas, na ideia de que eu preciso me apresentar esteticamente como vencedor, né? Investir dinheiro para pertencer a uma igreja esteticamente vencedora. Eu já via isso quando eu estava na Lagoinha, só que eu via elementos disso, não era uma virada tão forte ao neopentecostalismo. Então, basicamente, desde então, eu passei a viver como um desigrejado, né? Como alguns me classificam, só que, como eu explico sempre, eu não me acho um desigrejado, eu me acho um cristão relativista. Eu evito ao máximo me apresentar como evangélico, eu prefiro dizer que eu sou um ex-evangélico ou um cristão relativista, porque realmente eu sou uma pessoa que questiona interpretações que fazem da Bíblia. Eu acho que a Bíblia tem que ser lida com o devido distanciamento, contexto e relativização. Depois eu ainda passei a estudar os evangélicos como fenômeno político, né? O ativismo evangélico, no mestrado e agora no doutorado. Então, assim, minha relação com o mundo evangélico, ela nunca deixou de existir, ora como atuação ministerial direta, ora como um pesquisador desse campo. E a minha relação espiritual com o sagrado, a minha espiritualidade, ela de fato nunca deixou de existir. Embora eu já tenha momentos públicos, inclusive, de questionar profundamente até mesmo os fundamentos da fé cristã. Mas eu vivo voltando atrás, sabe? Eu vivo falando, nossa, acho que eu fui muito categórico, fui muito exagerado. Então, pessoal, foi por isso que eu saí da Igreja Batista da Lagoinha, foi por isso que eu me afastei do mundo evangélico, né? Parei de congregar na igreja e não tenho interesse em voltar no curto prazo. Por favor, não fiquem me cobrando e falando, volta pro Senhor, não me encham o saco, porque isso só irrita as pessoas. Se você acha que eu preciso de oração, ore, mas não fique comentando e me cobrando, porque eu não vou voltar pra igreja, não tenho a menor pretensão de fazer isso. Embora, pessoal, é óbvio que eu continue em conexão com o sagrado, eu continuo cantando, né, músicas, louvores, só que no meu íntimo privado, né? E pode ser que algum dia eu resolva gravar alguma coisa, mas não tô muito preocupado. O que eu quero é produzir os meus conteúdos, falar aquilo que eu acho que é importante e cultivar na minha vida os dons do Espírito, que eu acho que é o mais importante que a gente pode fazer vivendo em sociedade. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente coisas do bem e me siga nas redes sociais, @eusávioDeMaio. E eu espero que vocês fiquem com Deus. Até a próxima. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Como desativa essa luz amarela do computador? Águas que correm